todos. Então nós vamos nos preparando aí para iniciar a nossa oração. Então nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura amorosa do Mestre Jesus, esse querido irmão que nos trouxe o exemplo, as atitudes a serem seguidas na vida terrena para todos sempre. Que possamos, imbuídos dessas energias benditas que recaem sobre nós, cumprimentar a espiritualidade aqui presente, todos esses irmãos que prepararam o ambiente para nos receber esta noite, de modo que possamos expandir o nosso conhecimento, de modo que nós possamos nos inserir nesses ensinamentos benditos, fundamentais para o nosso equilíbrio, para o nosso progresso, para o nosso convívio diário diante dos desafios que a vida nos apresenta. Rogamos ao mentor desta casa que essas energias benditas possam ficar junto de nós e que, unidos nesses pensamentos, possamos também multiplicar esse evangelho, esse aprendizado por todos os lugares que passarmos. E assim, com os nossos corações repletos de alegria por este momento bendito, vamos unidos em pensamento dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos diante das tentações, livrando-nos hoje e sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração. Que a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Este tema proposto na noite, valorização da vida, tem a ver agora com este mês que estamos passando, onde o combate a tudo aquilo que é contra a vida está sendo levado a termo na sociedade contemporânea. E é muito importante que a gente discuta isso abertamente, para que possamos, enquanto seres imperfeitos que somos, encontrar no nosso íntimo as soluções para as adversidades, para as tribulações, para as inquietações que nós vivenciamos diariamente e de forma natural em nossas existências. Não é a primeira vez que eu gosto sempre de perceber e de pontuar a que nós viemos e quem de fato nós somos. Creio ser fundamental a gente entender os desígnios da nossa existência, aquilo que nós preparamos para estarmos aqui hoje vivendo essa experiência, de modo que isso sirva de alicerce, de subsídio para o enfrentamento diário dos nossos desafios. Não obstante, o Evangelho segundo o Espiritismo seja um grande consolador às nossas existências e tenha no seu fato material moral um capítulo todinho dedicado justamente às aflições, capítulo 5 mais precisamente, nós temos que entender que a razão da vida não são as aflições. A razão da vida é o progresso, é a nossa felicidade, é o nosso encontro íntimo
um ser maior que nos criou, mas que evidentemente as aflições e a justiça das aflições que nós passamos são os instrumentos de evolução que vão nos fazer nos encontrarmos com esse ser maior, com o divino, com aquilo que nós quisermos nominar como sendo o nosso Criador. E a doutrina espírita, que é a codificação trazida por Allan Kardec, ela traz nas suas obras inúmeros instrumentos para que nós possamos refletir, para que nós possamos encontrar no seu material, nos seus estudos, nos seus ensinamentos, uma forma de nos relacionarmos com esses desafios diários e sairmos vencedores, progredindo diante deles. O convite que nós fazemos então é justamente da reflexão, e essa reflexão, por início, tem de nos fazer entender o que nós somos. E nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais e estamos vivendo uma experiência material. Nós não somos esta matéria, nós estamos nessa matéria. E é fundamental entender isso. E ao entender, é fundamental continuarmos respeitando os limites e as nossas necessidades materiais. Porque se estamos aqui, é necessário que haja essa valorização. Entretanto, nós precisamos aprender a agir em equilíbrio, nos lembrando que nós somos esses seres espirituais, vivendo essa experiência material em busca do progresso que expande o nosso espírito, que expande a nossa mente e que nos traz a relevância da nossa existência, a verdadeira relevância da nossa existência. Então, muitas das nossas aflições e muitas aflições acumuladas nos levam à depressão, e a depressão ela é algo extremamente sutil em nossas vidas. Ela é algo que se instala sem que nós, muitas vezes, invigilantes com as situações do cotidiano, percebamos. Essa doença se instala e vai ganhando amplitude nos nossos corações e também na nossa mente. Vai nos amargurando, vai nos deprimindo, evidentemente, vai nos deixando céticos, vai nos deixando isolados. E nós somos diariamente bombardeados por conceitos extremamente materialistas que vão nos aproximando dessa suposta derrota na vida, quando nós nos distanciamos mais ainda de Deus e mais ainda dos ensinamentos de Jesus. Então, o cotidiano que é corrido instala valores que não necessariamente são aqueles pelos quais nós devemos basear a nossa existência. E nós, muitas vezes, pela nossa inação, vamos deixando isso tomar conta da nossa vida e vamos deixando com que esses momentos fugazes de alegria se tornem o objetivo principal de uma existência que, no fundo, é vazia e sequer pode ser trazida à baila do progresso. Então nós precisamos utilizar a nossa inteligência, a nossa característica observadora para perceber o que nós estamos fazendo com o presente. E o presente, por si só, a própria definição revela como sendo algo muito especial, porque o presente é algo que nos é dado como um verdadeiro presente e precisamos valorizar. Precisamos entender que os momentos que nós vivemos são fundamentais para a transformação da nossa vida e deixar de colocar as expectativas do nosso progresso no conhecimento alheio, na atitude alheia e também no futuro que virá baseado naquilo que nós fizemos hoje. Esses conceitos todos estão certamente inseridos nas diversas obras espíritas, nas palestras de Divaldo,
de Haroldo, de Rossandro, tantos outros companheiros que estão aí lutando para trazer o Espiritismo e a sua luz para a nossa existência. Então não são conceitos necessariamente novos, mas cabe a nós todos fazermos essas reflexões de modo a adquirirmos possibilidade de termos atitudes de fato transformadoras. Então a reflexão para a valorização da nossa vida, da nossa existência, passa de forma imprescindível pelo nosso processo de autoconhecimento. Autoconhecer é olhar com os olhos límpidos para dentro de si e perceber de fato o que nós somos capazes de fazer, quais são as nossas melhores qualidades e quais são os nossos maiores desafios, em termos de personalidade, em termos de atitude. O processo que nos move ao progresso não acontece, certamente, sem que a gente encontre em nós o processo do autoconhecimento também. Então é fundamental que a gente espere para isso. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que nós podemos e o que nós devemos fazer para que a gente evolua, para que a gente progrida. E quando a gente entende o ser que habita dentro de nós mesmos, desse corpo material, nós podemos então direcionar a ele o conhecimento necessário para cuidarmos da nossa percepção de melhoria na nossa existência. Então olha que bacana se a gente se der a oportunidade de se conhecer e a partir de então nos dermos também a oportunidade de aprimorarmos aquilo que nós temos de fazer para então progredir. E o processo de valorização da nossa existência não passa senão por essas situações, porque valorizar a nossa existência, porque nos amarmos, passa por tudo isso, passa pelo processo de se conhecer, passa justamente pela capacidade de nós buscarmos conhecimento, então percebermos que somos nós quem direcionamos a nossa própria existência. E é necessário que a gente então invista nisso. E quando a gente fala de investir, evidentemente, estamos falando preponderantemente de tempo. Nós, ao estarmos aqui esta noite, juntos, buscando participar desse processo, todos nós investimos tempo, fizemos uma escolha. Nós deixamos outras atividades para estarmos aqui essa noite. E assim deve ser a nossa vida. Percebermos a necessidade de nos dedicarmos àquilo que nos leva ao efetivo progresso. Isso por quê? Porque, como disse há pouco, nós vivemos num mundo material e assim que é necessário que seja para que nós possamos efetivamente sermos provados diante dos desafios que se apresentam. Nós aprendemos na prática, efetivamente, as lições que nos dedicamos aí durante toda a nossa vida. Então, o fato de estarmos aqui encarnados na matéria faz com que essa prática se evidencie e que a gente precise de fato se mover, tomar uma decisão, nem que seja não fazer nada. Entretanto, a característica do planeta que nós vivemos, não obstante esteja passando aí por um momento profundo de transformação, ainda é um planeta de provas e expiações. Essa é a condição do planeta que nós, seres imperfeitos, seres espirituais imperfeitos, encarnados, estamos vivendo. Então, quando a gente se coloca, é evidente que muitas das informações, a maioria das coisas que fazem parte da nossa existência, elas são efêmeras, elas são passageiras. A humanidade, ela tem essa tendência de valorizar aquele sentimento
raso, superficial, efêmero e passageiro, e talvez vender até mesmo uma sensação que sequer existiu, ou algo que nunca sentiu. E nós, dotados da nossa boa fé absoluta, muitas vezes bombardeados por essas informações, cremos que aquelas coisas são possíveis, que aquelas coisas são de fato o caminho da felicidade. E ao não conseguirmos nos conectar, ou ao não conseguirmos replicar a nossa existência da mesma forma que aquela postagem bonita daquela pessoa que é referência nas redes sociais de felicidade ou de sucesso, ao não replicarmos isso, nós começamos a então nos deprimir e a dar guarida às coisas que são menos importantes. Por quê? O nosso objetivo na matéria muitas vezes é ter e não ser. Então, quando nós depositamos a nossa confiança na cesta errada, é evidente que nós vamos começar a nos desconectar daquilo que é divino, daquilo que de fato é preponderante para a nossa existência, daquele planejamento reencarnatório que nós fizemos e que nos trouxe até aqui para progredirmos. Então vamos crer naquilo que de fato tem fundamento, naquilo que Jesus nos trouxe enquanto mensagem, porque Jesus, ele não nos narrou o seu evangelho, Jesus vivenciou os seus ensinamentos, mesmo depois de ter passado por todo o processo evolutivo de um espírito. Jesus se submeteu a reencarnar nesta terra e a exemplificar, através da sua vivência, das suas atitudes, da sua vida, aquilo que nós deveríamos ser. Então Jesus não é uma campanha de marketing que passa nas redes sociais. Jesus é justamente o nosso manual de vida e de todo o progresso que nós precisamos para as nossas vidas. Então, o que nós precisamos? Nos conhecer e fortalecer o nosso íntimo, porque aí quando chega a informação, a gente tem capacidade analítica sobre aquilo, a gente consegue classificar, poxa, será que isso é assim mesmo? Será que eu devo agir dessa forma? Será que esse é o caminho da minha felicidade, da minha alegria? Será que esta é a forma que eu devo me relacionar com as pessoas? Porque esse questionamento todo, ele está no nosso íntimo, porque é intrínseco do ser espiritual. Nós somos curiosos, porque nós fomos feitos para o progresso, nós somos fadados ao progresso. Se nós vamos progredir agora ou depois, é o tempo de cada um, mas é fato que nós estamos aqui para progredir. Então, naturalmente, nós somos seres questionadores. No momento em que esse ser questionador embasa o seu questionamento em algo concreto, em algo absoluto, em algo divino, ele passa a ter consistência na sua vida, e passando a ter consistência, as suas atitudes passam a se modificar, o seu ser fica mais forte, o seu ser íntimo, ele fica mais linear, e as efemeridades da matéria, que tanto nos afligem e nos atrapalham, elas não conseguem mais desestabilizar as nossas emoções, consequentemente as nossas atitudes, consequentemente não conseguem mais nos impedir de irmos diretamente ao progresso, que é o que nos aguarda. Por incrível que pareça, eu estou tentando fazer um paralelo disso tudo com o que é a valorização da vida, porque dentro da percepção proposta para essa noite, valorizar a vida é entendermos justamente quem nós somos, a que nós viemos e quão necessário é nos prepararmos para o nosso dia a dia, para os desafios que se apresentam nele. Como disse também há pouco, não obstante, o livro do Evangelho tem um capítulo inteiro dedicado às nossas aflições terrenas, porque teremos sim aflições na vida,
A nossa vida, ela é fadada ao progresso, ela não é fadada ao sofrimento. O sofrimento faz parte, ele é transformador. Então nós precisamos encontrar dentro de nós mesmos a resiliência para passarmos por isso tudo, para não só valorizarmos a vida, mas ir além, para nós honrarmos a nossa vida, a nossa existência, a nossa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados. E é muito importante que a gente perceba quanto que nós somos privilegiados de estarmos aqui, porque às vezes a gente pode até pensar o seguinte: ora, mas se nós acreditamos na reencarnação, se nós temos diversas oportunidades de estarmos aqui nesta terra ou até mesmo em outra, então eu tenho a eternidade para evoluir. De fato, nós temos a eternidade para evoluir, mas isso não nos dá o direito de desperdiçarmos as oportunidades que nós já temos. Isso não nos dá o direito de deixarmos de valorizar o presente, que é a vida, que é a encarnação, porque o momento que nós estamos vivendo jamais voltará. Esse momento jamais retornará. E nós precisamos, dentro do nosso conhecimento, da nossa capacidade, fazermos o melhor que nós pudermos dentro deste momento. Nós precisamos saber tomar as melhores atitudes que nós pudermos e jamais nos arrependermos se tivermos o coração em paz por saber que naquele momento eu fiz o melhor que eu podia. E valorizar a vida, evidentemente, passa por valorizar as relações humanas, as relações do nosso cotidiano. A valorização da vida não é só da nossa vida, mas é da nossa vida em sociedade também, daqueles que estão à nossa volta. E como nós estamos nos relacionando com aqueles que estão à nossa volta? O que nós estamos oferecendo? Sabemos nós que as duas maiores chagas que devemos combater no nosso íntimo se chamam orgulho e egoísmo. E o orgulho e o egoísmo, em qualquer grau que todos nós certamente temos, ele nos cega diante dessas relações e muitas vezes não nos deixa perceber a necessidade do outro que está à nossa volta. Nós ainda nos colocamos nessas posições hierárquicas, sociais, midiáticas, e muitas vezes não entendemos o nosso papel social de contribuir para o progresso daquele que está ao meu lado. Outro grande engano que é fundamental que a gente desfaça e passemos a nos relacionar com as pessoas que estão junto de nós no nosso cotidiano, quer seja de forma contínua ou passageira, de forma duradoura ou simplesmente num instante, que a gente passe a ser integral nessas relações, a oferecer àqueles que estão à nossa volta aquilo que nós temos de melhor, porque isso nos faz úteis, e nos fazer úteis nos livra dos males da depressão, nos livra dos males da efemeridade, das questões passageiras e materialistas que invadem o nosso íntimo e perturbam a nossa mente. Então olha como nós temos a fórmula de nos livrarmos e de valorizarmos não só a nossa própria vida, como a vida daqueles que estão à nossa volta, através das nossas atitudes e da nossa percepção enquanto ser de qual é o nosso papel social. Não existe acaso. Senhoras e senhores, não existe acaso. Todos nós temos um propósito, cada segundo da nossa vida tem uma relevância dentro dos planos de Deus. E a nossa sociedade, ela vai se transformar, ela já está se transformando justamente pelas nossas mãos, pelas mãos de todos nós. Então é necessário que a gente entenda isso e que as nossas atitudes, elas sejam
essas possibilidades de transformação da nossa sociedade. E nós não temos como seguir sem encontrar dentro de nós mesmos a valorização deste momento único, deste presente, desta dádiva que é a nossa existência. Então precisamos nos libertar dessas amarras materialistas, respeitar sim a matéria, saber que estamos vivendo nela e que também nela precisamos progredir, mas acima de tudo, devemos concentrar os nossos valores na moralidade, nos ensinamentos espirituais, nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos dessa doutrina bendita que nos acolhe e que nos ampara diariamente, para que possamos então fortalecer o nosso íntimo, para que possamos entender quem nós somos, a que viemos e expandir o nosso ser, o nosso conhecimento, para conseguirmos então auxiliar não só no nosso progresso, como também no progresso da humanidade e da sociedade que nós fazemos parte. Eu entendo, enquanto uma reflexão, entendemos que valorizar a vida é fazer dela uma utilidade, e não existe também outra utilidade senão nós sermos úteis àqueles que estão à nossa volta. E é por isso que o convite para que a gente valorize a vida, valorize as relações, valorize a nossa própria existência, é justamente a prática do amor. Nós precisamos entender o amor como esse sentimento libertador e universal, como esse sentimento que une a todos nós e que permite que nasçam outros sentimentos e sensações que vão fazer as nossas atitudes transformar a nossa existência. Porque quando a gente ama, a gente acolhe, a gente tem compaixão, a gente se importa, a gente quer o bem, a gente vibra, a gente ora. Quando a gente ama, a gente expande tudo aquilo que nós temos de melhor em nós, não só para o nosso íntimo, mas evidentemente para todos aqueles que estão à nossa volta. E nós nos livramos de forma absoluta de todos aqueles sentimentos negativos, materialistas ou depressivos, porque nós encontramos uma finalidade maior para a nossa existência, que é a expansão do nosso ser e as nossas atitudes transformadoras que nos levam adiante e que permitem a transformação de nós e de nossa sociedade. Então o convite dessa noite é que possamos, todos nós, valorizar a nossa existência, que possamos nos entender como esses seres espirituais aqui vivendo essa experiência material, que possamos entender sim as nossas limitações, mas não para nos conformarmos diante delas, e sim para conseguirmos nos mover adiante, para conseguirmos buscar conhecimento nessa doutrina bendita e reveladora, para expandirmos o nosso ser e darmos a finalidade correta à nossa experiência material, e que possamos amar a nós mesmos, até porque não damos aquilo que a gente não tem. Então que possamos exercitar esse auto-amor, que vai se expandir também e que vai chegar à nossa volta e vai permitir que a gente consiga transformar o nosso meio, o nosso íntimo e a nossa sociedade em um lugar onde todos nós, de forma absoluta e incessante, iremos valorizar a nossa vida, a nossa existência. Que assim seja. Então, nesse instante, mais uma vez, nós vamos fechando os nossos olhos e mentalizando a figura amorosa do Mestre bendito, Jesus, para que essas energias salutares que recaem sobre nós possam se expandir por todo o nosso planeta, por todos os continentes, os países, os povoados, onde quer que exista, Senhor, um irmão nosso em sofrimento,
que possamos nos achegar a eles através dessas vibrações benditas e harmoniosas. Que Deus, através da sua infinita misericórdia e bondade, possa assistir a esses irmãos e que nós possamos ser os instrumentos capazes de levar o conforto, o bem-estar, a harmonia e tudo mais que for necessário a esses queridos. Sentindo essa paz, essa harmonia, vou pedir licença para ler aqui, como forma de encerramento, uma mensagem que me foi trazida por uma trabalhadora e amiga da casa, também palestrante, a Marília. A mensagem é esta, recebida, trazida por ela, e que nos renova a esperança que deve habitar o nosso íntimo. Escuta, homem bom. E então, homem bom, é com você que eu quero falar. Você está aí calado, o olhar perdido no espaço, a mente a perguntar: será que vale a pena continuar? É com você que, desanimado, pensa a mais ninguém importar. Você que caminha sozinho, buscando entender quem sou, para onde estou indo. Nas telas do pensamento, um cenário de fantasia, um mundo belo, invisível, que de a insensatez humana não existia. Um mundo limpo, coberto de flores, enfeitado de borboletas de todas as cores. Vazio do homem moderno, que distraído parece tudo destruir, sonolento, sem saber para onde ir. Venha comigo, me dê a sua mão. Também estou em solidão, buscando um mundo de encanto, qual perdido pirilampo, vagando na imensidão. Não desista, lhe peço, continua a sua jornada, estendendo a sua mão. Não olhe para trás, e é porque você existe que ainda um rastro de luz insiste a este mundo sombrio, nessas noites de frio, a estrada a iluminar. Que assim seja. Permanecendo de olhos cerrados, nós vamos permitindo que as energias benditas deste ambiente recaiam sobre o nosso íntimo, promovendo uma profunda limpeza em todo o nosso ser. Que cada centro de força possa ser higienizado, possa ser profundamente reequilibrado e abastecido com energias benditas advindas deste trabalho. Que possamos, Senhor, nesse instante, depositar a seus pés as nossas aflições, as nossas inquietações, que possamos nós, através da fé, através da Tua mensagem, do Teu Evangelho, nos fortalecermos, sentindo essas energias benditas que aliviam os pesos
peso dos nossos ombros, que permitem uma conexão com os nossos mentores, que nos trazem o equilíbrio dos nossos pensamentos, da nossa razão e da nossa emoção. Energias essas que nos fazem atingir a plenitude do nosso ser este em expansão e que busca o equilíbrio nas atitudes cotidianas e que deseja oferecer a todos o amor com o qual Cristo nos acolheu e nos ensinou através do seu Evangelho. Desta forma, nós vamos todos nos entrelaçando em pensamentos para sairmos desta casa, deixarmos esta casa fortalecidos e amparados nesta fé, nesta confiança e plenos, termos condições de sermos os multiplicadores, os incentivadores e aqueles que vivenciarão este Evangelho em todos os seus dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.